Então, entrando aqui em informações, já que misturam a cabala, vou falar, gente, eu não sou, tá, gente, cabalista, não trabalho com essas coisas, eu estou apresentando algo que traz conhecimento, é como se fosse o conhecimento como eu apresentei ali agora, o conhecimento das escolas de mistério se dividiu em vários sábios que se espalharam pelo mundo e formaram várias filosofias, linhas de pensamento, né, de pesquisa, de estudos diferentes. Então, estou apresentando aqui, dentro disso, o que a gente pega que uma cabala fala, o que fala da parte da Trindade, o que a alquimia fala, como que ela conecta essas coisas, para vocês terem uma visão. Tá? Não estou preconizando que é algo que tem que ser trabalhado por nós, não, para vocês terem uma ideia de como esse conhecimento das escolas de mistério ele permeia tudo. As leis universais permeiam tudo. Então, o primeiro passo para a gente sair da bipolaridade é inserir um terceiro elemento, né, que vai promover a neutralização. Então, a gente vai ter o ternário, obviamente, evoca o 3, né, que é a letra do alfabeto hebraico que corresponde, é o que eles chamam de Gimel, que é essa letrinha que está aí do lado. E o símbolo geométrico é o triângulo, né? Por isso a trindade, né, um triângulo símbolo. Então eu vou usar o símbolo de positivo, negativo, neutro no sentido ilustrativo. Ele é relativo, tá, gente? Não é absoluto. Quer dizer que negativo não quer dizer que seja uma coisa ruim e positivo não quer dizer que seja uma coisa boa. São apenas polaridades opostas, né? São elementos que se completam e se unem. Então a gente vai ter que... Primeiro vamos olhar o ternário teosófico. Vamos estudar isso daqui, que é o arquétipo, homem e natureza. Então essa é a trindade da teosofia. Eles colocam arquétipo, homem e natureza, né? Então, dentro desse esquema teológico da Trindade Divina, ou a Santíssima Trindade, a gente tem Deus em Deus, ou é o Deus Pai, dentro disso. Aí o Deus se manifesta na humanidade, e a gente tem o Deus Filho. E depois, Deus se manifesta na natureza, que é feminino, e que a gente tem o Espírito Santo, né? Ou, em outras palavras, nós poderíamos dizer Deus, deusa e o filho neutro ali, da neutralidade do Deus e da deusa, ou seja, um casal criador, certo? Então isso é importante a gente olhar dessa maneira também. Eu estou falando coisas aqui hoje, gente, que nem todo mundo vai encaixar todas as peças, né, com facilidade, isso aí. Mas várias das coisas que eu estou falando vão encaixar para alguns de vocês de maneiras diferentes, tá? Então, não tentem entender a lógica do todo como as outras palestras que eu dou, com o princípio, meio e fim muito lógico. Vão pescando as informações que são importantes para vocês. Então, essa trindade, quando a gente gera a trindade, surge o equilíbrio de polaridades e a gente vai ter a formação do uno, né? Esse uno, os elementos interligados ali, que a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai, Mãe e Filho, né? O Espírito Santo, ou natureza, né? Como depende de onde a gente está olhando essa trindade, Espírito Santo, natureza, energia feminina, né? Pai, energia masculina, Filho, elemento neutro ali, né? Então a gente forma a trindade, ela se equilibra, a gente está buscando o uno, a unicidade novamente, né? Por caminhos metafísicos. Então tem pessoas que encontram esse uno buscando Deus Filho nos seus corações, formando grupos humanos. Há pessoas que encontram o uno buscando a contemplação da natureza, a aceitação de suas leis imutáveis ou leis universais, né? E são pessoas, e tem os que buscam o chamado Espírito Santo, né? Que tem a ver também com a energia kundalínica, tá? Então, é uma energia feminina também, energia kundalínica, né? Que tem as polaridades dela, na verdade, tá? Mas isso aí a gente vai explicar numa outra live, porque é bem complexa essa questão da ida e pingala. Então, podemos, então, considerar cada elemento como sendo uma totalidade, né? Então, vamos pegar a natureza, porque tudo é holográfico, não é, gente? Então, quando você pega um holograma e quebra ele em partes, cada pequena parte representa o todo. Então, a natureza, que era um dos arquétipos ali, ela tem a totalidade dela com as leis universais. As leis universais se aplicam na natureza, assim como elas se aplicam na humanidade, né? Então, e tem o arquétipo, que seria o elemento neutro. Então, a natureza é o elemento negativo, a humanidade positivo. A união desses dois aqui vai gerar o arquétipo, no nosso caso. Então, o ternário também, uma outra maneira da gente analisar a trindade, né, em termos de neutralização, é a gente olhar para o elemento tempo, que só existe nessa nossa dimensão aqui, né? E o elemento tempo, na verdade, nossa consciência ela está num eterno agora, né?
mas nós temos a noção de passado, presente e futuro. E essa noção de passado, presente e futuro, elas são um ternário. Nós temos o passado, polaridade negativa, futuro positiva, e o elemento presente é o elemento neutro que, né, neutraliza aí a questão da dualidade passado-futuro. Então, o presente é o nosso elemento neutro, né? Isso parece óbvio para todo mundo, né, que eu estou falando, provavelmente agora, mas eu estou explicando essa base, gente, ela tem que entrar porque a gente está fazendo uma desconstrução de muita coisa nessa live, e se a gente não fizer passo a passo aqui, saltar para os elementos da frente, muita gente não vai entender. Então, nós temos as linhas do tempo que podem ser acessadas a qualquer momento. São feixes de linha do tempo, faz parte das leis universais. Entre as leis universais, nós temos as linhas do tempo. São conjuntos de vibrações, de ondas que chegam aqui, incidem sobre o nosso planeta, e nós temos positiva, negativa e neutra, que nos permitem acessar passado, presente e futuro. Quando nós aprendemos a nos conectar com essas linhas do tempo, a conexão com as linhas do tempo nos permite acessar elementos do futuro e acessar elementos do passado. Então, a viagem no tempo, você alterar a questão do tempo, do que aconteceu lá atrás, para alterar um futuro provável, e o que, quando se altera esse futuro provável, o seu eu do futuro também incide no seu eu do presente, você está manipulando as linhas do tempo. Então, quem conhece as leis universais, manipula a linha do tempo, através do controle da dualidade passado-futuro, e através das ondas que chegam até a nós, positiva, negativa e neutra, e através delas você acessa as linhas do tempo. Você tem que aprender a equilibrar seus hemisférios cerebrais, trabalhar com a sua dualidade interna, né? No início de treinamento, eu precisaria, eu sendo homem, ter duas mulheres comigo para fazer o treinamento, uma à minha direita e outra à minha esquerda, para que fizesse a trindade ali em termos de treino, para que a gente começasse a trabalhar as frequências cerebrais para aprender a acessar essas linhas do tempo. Tá? Eu sei que as pessoas não vão entender isso, porque isso é um treinamento prático, né? E explicar isso aqui na live não vai trazer a compreensão de como mas um dia muitos de vocês vão fazer esse tipo de treinamento para acessar as linhas do tempo. E saibam que acessar essas linhas negativa, positiva e neutra é conseguir acessar passado, presente e futuro, que são possibilidades quânticas. E quando você modifica o passado, você altera o futuro provável, mas quando esse futuro provável ele é alterado também, ele também incide no presente, pois o seu eu do futuro transmutado lá na frente, algo muda nele e a informação que ele passa para você hoje, ela se altera também. Então existe um espelhamento, e isso também corresponde à lei hermética, o que está em cima é igual ao que está embaixo, ou o que está dentro é igual ao que está fora. Porque é um princípio do espelhamento, né? Acontece dentro, espelha fora, fora espelha dentro. Em cima e embaixo, a mesma coisa. Perfeito? Então, espero que até aqui tenha ficado compreensível. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, nós temos depois, quando a gente aproxima a questão da questão temporal, né, aproximando 1 e 2 ali que a gente mostrou, a gente vai ter o presente, por analogia, corresponderia ao arquétipo, o futuro à humanidade, o passado à natureza. Então a analogia seria, a humanidade ela determina o futuro pelo livre-arbítrio de sua vontade coletiva. Que a natureza, que é regida pelo passado, né, aquilo que aconteceu, que fez a semente que você já plantou, determina as suas manifestações, que a gente chama de destino, né, que na verdade são consequências das consequências. Né? Então, um instrumento é uma fatalidade aí, inexorável, ela é cristalizada e passiva. O arquétipo nosso, ele é andrógeno. Ele é neutro. Ele carrega a polaridade masculina e feminina. Então, a gente vai ter aí uma outra trindade a partir daí, que é fatalidade no negativo, vontade no positivo, providência, que é o neutro. Né? Providência é muito associada a consequências das consequências. Então, dentro desse arquétipo aí, a gente pode também trabalhar a lei do ritmo, porque o ritmo ele oscila entre fatalidade e vontade, fatalidade e vontade.
Mas se a gente quer escapar disso, né, a gente tem que vibrar a providência. É algo superior. É a gente acessar o nosso eu superior. É a gente sair daquela frequência que entra em ressonância com o aspecto negativo. Então, toda vez que você sente no seu coração, o seu coração você tem a noção de sensação de campo. Se aquela sensação ela é positiva ou se ela é negativa para você. Então, dá uma sensação de leveza, fluxo, negativo, um contrafluxo. Toda vez que você sentir que está vindo algo que não está legal, significa que você precisa mudar algo. Inverter algo ali, que o seu caminho está se direcionando para algo que não é legal.